Pronto, pode. Olá, olá pessoal, cordial boa noite, Tainara, boa noite, Regina, como é que vocês estão, tudo bem? Nós vamos iniciar agora nossa segunda aula de EAD, né? À distância, normatização e certificação. Hoje é dia 12 de janeiro, gente, 2026, 2025 já passou, né? Estamos mais um ano aí pela frente aí com novos desafios na Politécnica, né? Vamos lá, pessoal. A última aula aí nós tivemos muita coisa boa que conhecemos a respeito de normatização e certificação. Agora nós vamos para ABNT e nós vamos também para ISO. Nós vamos conhecer bastante dessas duas instituições, o que elas fazem, como elas contribuem para o agro, para a mineração, para todas as empresas que estão ligadas ao desenvolvimento. Vamos lá, gente. O que é a ABNT, né? É o órgão brasileiro de normas, né? Órgão brasileiro de normas, né? O agronegócio, como ela atua no agronegócio? Com normas agrícolas, gente, né? Normas de alimentos, né? Quem que são normas agrícolas? O que você tem que aplicar, em que cultura, quando tem que aplicar, tá certo? Isso aí são tipos de normas agrícolas. Quais os vegetais que podem ser plantados aqui na região, é isso? Na mineração, nas normas técnicas, como funciona a mineração, como rege a mineração, qual é a técnica que a mineração tem que seguir para dar certo, né? No inglês fala pipeline, né? Uma tubulação, né? Quais os passos? A tubulação ela não pode sair, o líquido ela não pode sair do início e passar para o final. Ela tem que passar por toda a tubulação. Então, pipeline significa o seguinte: todas as etapas têm que ser respeitadas, né? Todas as etapas têm que ser respeitadas. E a norma técnica na mineração fala muito a respeito disso. Normas de segurança, né, gente? Tem até a camisa aqui de segurança do trabalho aqui, justamente por isso, né? O trabalho é importantíssimo. As normas técnicas que garantem padronização, qualidade, né? São importantíssimas, mas as normas de segurança também, se o funcionário morre, se os colaboradores estão aí sujeitos à intoxicação, nada disso, para mim, eu acho que tem sentido, né? Então, o ser humano é o principal. Beleza, gente? Então, ABNT, vamos falar muito a respeito dela, órgão brasileiro de normas. E a ISO. O que é ISO, gente? Organização Internacional de Normas. Também, tá? Como é que vai atuar no agronegócio? Da mesma forma, só que tem que global, normas globais. Exportação. Para exportar, por exemplo, algo que chegou novo, toda exportação de soja, toda exportação de milho, considerava uma certa porcentagem de semente de milho dentro da soja, né, de grão de milho dentro da soja e de grão de soja dentro do milho. Hoje, as normas mudaram, né? As normas internacionais, globais, no agro mudaram, e elas são tidas como sementes tóxicas. E podem, inclusive, ser devolvida a mercadoria para quem enviou, né? Para quem vendeu. Você imagina uma carreta, né? Várias carretas aí contaminadas com... mas, Paulo, desde quando o milho é considerado uma semente tóxica? Bem, gente, existem várias sementes, né? Capim, sementes de certos capins, de certas ervas daninhas, que não são aceitas a níveis internacionais. E agora, mais essa norma, né? Não, porque existe o contaminante. Eu estou te comprando soja, eu não estou comprando grão de milho, né?
Então, eu não quero contaminação com milho. E, no mesmo jeito, quando eu compro milho, eu não quero contaminação com soja. Então, isso aí está levando aí os produtores aí a terem muito cuidado na hora da limpeza da colhedeira, né? Na hora que colher o soja, vai colher milho. Então, tem que ser uma limpeza total, geral, não pode ser como era feito antes, tá? Isso, até que para nós, né, por exemplo, se vai chegar em alguma empresa que você vai comercializar aqui na região, eles vão descontar muito de você, tá? Ou até mesmo não receber, tá? Porque eles sabem que esse problema é um problema sério lá na exportação, lá no porto, né? Na mineração, gente, a ISO ela contribui com padrões mundiais, né? Como é que o porcentagem de minério, né? Você está vendendo minério, como é que esse minério tem que ser extraído, limpo, classificado para ser aceito no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Tailândia, no Japão? Como é que existem padrões mundiais, gente? Existem padrões mundiais, né? Contratos internacionais, como devem ser os contratos, níveis, né, de classificação desse minério. Então, a ISO, a Rose Borges, seja bem-vindo, Rose Borges. Então, a ISO, gente, é a nível internacional, global, ABNT, órgão brasileiro de normas. Ficou certinho, gente? Beleza? Então, nós vamos aqui, ó, vamos seguir aqui. O C. Por que eu não comecei com 1, 2, 3? Porque 1, 2, 3, de 1 até 57, será perguntas e respostas, naquele esquema que a gente já está acostumado, gente, aqui, né? Perguntas, respostas e exemplos. E hoje a aula vai ser maravilhosa, porque vai ser muito simples, vai ser extremamente simples para você entender ABNT e ISO. Não vai ter mais nenhuma dúvida depois disso. E, pessoal, fica até no final, presta atenção, já passei essa aula para a tutora, que o que vai ser perguntado na prova? Eu fiz 8 perguntas e 8 respostas no finalzinho dessa aula, né, que é muito importante a gente estar aqui vendo, porque é o que eu vou cobrar na prova, tá certo? Porque, gente, a matéria é muito extensa, né? Então, eu deixei 8 perguntas e 8 respostas a respeito dessas 57 perguntas, 57 respostas, mais de 120 exemplos que eu dei. Eu resumi isso em 8 perguntas e 8 respostas para vocês, e está lá no final da aula, tá? Então, isso eu quero que vocês prestem atenção. Esse ABC são os mais importantes temas que nós vamos falar aqui, tá? ABNT, ISO e Sistema de Gestão de Qualidade. O que é isso? É o conjunto de práticas para garantir qualidade. Quem tem sistema de gestão de qualidade? A ISO tem? A nível, a ISO é o quê? Organização Internacional de Normas. Internacional. Todas as pessoas que querem comercializar a nível internacional têm que seguir as normas da ISO, né? E a ISO, ela tem gestão de qualidade? Claro que tem, gente, né? E a ABNT, Organização Brasileira de Normas, ela tem gestão de qualidade? Positivo, operante na escuta, né? Então, conjunto de práticas para garantir qualidade, né? Tudo. A gente vai tirar leitinho, leite das vacas, quem produz leite, quem produz carne, quem produz ovos, quem produz na agricultura, em qualquer empresa, seja agro ou não. Tem que ter qualidade? Tem que ter qualidade. Um exemplo, gente, agronegócio, fazenda certificada, agroindústria organizada, mineração, mina controlada, usina padronizada, né? Então, isso aí, o sistema de gestão de qualidades tem tanto a nível de Brasil como a nível internacional, tá certo? A nível de Brasil, como é que chama, gente? ABNT, Órgão Brasileiro de Normas. A nível internacional, como chama, gente? Organização Internacional de Normas, ISO. E tem vários tipos de ISO, gente? Tem.
Vamos começar aqui com as importantes, gente. Captei, pesquei ali, né, dentro da nossa apostila, dentro do que a gente tem que falar aqui para hoje, para vocês aqui. Vamos começar aqui com o que é a ISO 9000. Olha que coisa simples. Resposta: é a norma que define os fundamentos e os termos do sistema de gestão da qualidade. Então, como é que tem que ser o sistema de gestão de qualidade, gente? ISO 9000. Né? Então, na ISO 9000, funciona como a gestão de qualidade. Um exemplo prático disso no agronegócio: um técnico entende o que é processo ao organizar a colheita. Uma cooperativa usa o vocabulário ISO para padronizar relatório. Eu não vou fazer relatório do jeito que eu quero, não, gente. Existe uma padronização de relatório. Né? Na mineração, engenheiros usam os mesmos conceitos de qualidade em relatórios de lavra. Né? Os mesmos conceitos, os mesmos parâmetros. Né? Auditores interpretam não conformidade da mesma forma. Eu não vou ficar mudando nem inventando nada, já tem padrões a serem seguidos em todas as áreas da produção, seja ela qual for. Então, a ISO 9000, ela é a norma que define os fundamentos e os termos do sistema de gestão de qualidade. Quero saber a respeito de gestão de qualidade. ISO 9000. Pronto, acabou. Beleza? Olha essa aqui também. Para que serve a ISO 9000? Para padronizar conceitos e linguagem da qualidade. Né? Todo mundo falando a mesma linguagem. Todo mundo buscando o mesmo alvo, né? A mesma meta. Né? O gerente exigindo a mesma coisa, o supervisor a mesma coisa, o diretor a mesma coisa, o presidente a mesma coisa, né? Os técnicos a mesma coisa, né? Todos têm conhecimento, né, de padronização, conceito e linguagem da qualidade. Né? No agronegócio, um frigorífico entende o mesmo padrão que o fornecedor. Né? O fornecedor, ele sabe do padrão que ele tem que exigir, e o frigorífico entende desse padrão. Né? Uma fazenda comunica falhas corretamente. As falhas são de acordo com a ISO 9000, com os conceitos e linguagem de qualidade. Né? Então, as fazendas hoje estão estão buscando o quê? Técnicos qualificados, técnicos que leem, que têm conhecimento, gente. Né? É muito importante a gente ter esse conhecimento. Mineração. A mineradora é uma terceirizada e falam a mesma linguagem. A auditoria segue o mesmo entendimento. A auditoria aqui são as pessoas que vão buscar o quê? Erros, problemas, mas de acordo com o quê? Com a padronização de conceito e linguagem da qualidade. Eles não vão inventar nada, só vão buscar aquilo que já está escrito na ISO 9000. Terceiro, gente, o que é? Nós estamos falando da ISO 9000. O que é a ISO 9001? Resposta: norma que define os requisitos obrigatórios do sistema de gestão de qualidade. São muito parecidos, gente, mas tudo fala da mesma coisa: gestão da qualidade. Né? 9000 padroniza conceito e linguagem da qualidade. 9001, norma que define os requisitos obrigatórios do sistema de gestão de qualidade. Tem que ser tal peneira, tem que ser tal granulometria, tem que ser tal produto a ser colocado, tem que ser dessa forma. ISO 9001. No agronegócio, usina de açúcar busca certificação ISO 9001. Fábrica de ração implementa procedimentos. Mineração, empresa de britagem adota ISO 9001. Mina certificada ganha contratos. Então, quem
consegue, porque a ISO 9001, gente, são as normas que definem os requisitos obrigatórios do sistema de gestão de qualidade. Desde o faxineiro, desde a pessoa mais simples, mais humilde, que trabalha na empresa, até o presidente, eles têm que estar dentro dessas obrigatoriedades, tem que estar dentro desses conhecimentos. Uniforme, posicionamento, limpeza, meio ambiente, tudo tem que estar, tá certo? Vamos correndo, gente. O que a ISO 9001 controla? Resposta: processos, pessoas, documentos e clientes. Então, ela controla tudo, né? Um exemplo para o agronegócio: controle da entrada de sementes, padronização do plantio, né? Mineração, controle de explosivos, padronização de inspeções, todas as inspeções têm que ser da mesma forma. O que é a ISO 9004, gente? Resposta: norma para melhoria contínua e sucesso sustentável. Então, veja bem que aqui é uma melhoria contínua. Para o agronegócio, como vai funcionar, pessoal? É uma cooperativa. A cooperativa melhora a produtividade. A agroindústria reduz desperdícios. A mineração, melhora eficiência. Então, a ISO 9004, ela é uma norma que proporciona melhoria contínua e sucesso sustentável. São aqueles ferrinhos de dentista que fica atrás o tempo inteiro para descobrir alguma coisa que já foi implementada e está falhando. Então, os técnicos atuam nessa área? Claro que atuam, gente, né? Mineração, melhora eficiência, empresa reduz custos operacionais, né? O que é a ISO 10001? Resposta: norma para códigos de conduta com o cliente. Eu quero saber como é que a empresa XYZ que eu trabalho tem que ter a conduta com o cliente. É só fazer um treinamento com a ISO 10001, implementar a ISO 10001. Norma para códigos de conduta com os clientes, né? No agronegócio, política de troca de semente, garantia de qualidade do leite. Mineração, política de atendimento a clientes de brita, regras de devolução. Tudo isso está lá aonde, gente? Nós seguimos a ISO 10001. Não precisa falar mais nada. Se você está comercializando com a grande empresa que tem conhecimento de todas essas ISO, eles vão saber, né? Nós vamos ter que seguir códigos de condutas aqui, né? De empresa para empresa. O que é a ISO 10002, gente? O que ela trata? Resposta, gente: gestão de reclamações. Paulo, mas a pessoa, o funcionário, tem que ser treinado para receber uma reclamação, ou se não, para ele reclamar de alguém, de alguma empresa, de algum serviço. Tem padrão para isso, gente. Tem padrão para isso, né? Agronegócio, clientes reclamam de ração defeituosa. O que tem nessa ração, gente? Vem mais milho do que outros componentes? Né? Está com mau cheiro? Tá com... O que tem o problema? Então, como é que eu faço para... Como eu, empresa, eu vou fazer uma gestão de reclamação, eu vou fazer uma reclamação para outra empresa. Tem uma norma nisso? Tem. A ISO 10002 trata disso. Tá? Mineração, cliente reclama de granulometria errada. Hoje eu estou meio travado, hein? Reclamação de atraso de carga. Então, como é que eu faço, gente? Existem os manuais, existem... Nós não vamos falar disso, não tem tempo, gente. Nós estamos na pergunta número 7, só de perguntas hoje serão 57, e mais as perguntas da prova. Então, vamos lá para frente. Então, veja bem, são extremamente simples o que nós vamos falar hoje. O que a ISO 10003 trata, gente? Resolução externa de conflitos. Então, a partir da 10.002, gestão de reclamação. 10.003, conflitos, Tainara Chaves.
né? Conflito. Então, agronegócio, mediação entre fazenda e fornecedor. Comprou, não entregou. E aí? 10.003. ISO 10.003. Conflito por contrato. Contrato de arrendamento. Como é que resolve isso? ISO 10.003. Mineração, divergência entre mineradora e o cliente, né? Disputa comercial, a ISO 10.003. Eu tenho instalado a ISO 10.003. É fácil para mim prever qualquer tipo de conflito e saber resolver. Olha, são ferramentas maravilhosas, viu, gente? O que é a ISO 10.004, gente? Mede a satisfação do cliente. Vocês nunca foram, mandaram fazer uma revisão e a pessoa te liga, olha, como é que você trouxe o carro aqui na oficina, como você foi atendida, você gostou, uma nota da recepção, uma nota disso. Agronegócio, pesquisa com compradores de soja, avaliação de cooperados. Na mineração, pesquisa com clientes de minério, avaliação de transportadoras. Tem que sempre avaliando, né? 10.004. O que é a ISO 10.005, gente? Resposta, diretrizes para planos da qualidade, né? Agronegócio, plano de colheita, plano de produção de leite. Como é que eu vou planificar isso, gente? Plano da lavra. Como é que eu vou começar uma mineração? Como é que eu vou escavar? ISO 10.005. Tem os planejamentos, plano de beneficiamento. O que é a ISO 10.005? Aquela que diretriz para planos da qualidade. Você não começa de qualquer jeito, você já começa visando qualidade, né? O que é a ISO 10.006, gente? Resposta, gestão da qualidade em projetos, pessoal. Como é que eu tenho que fazer projetos de qualidade? Como é que eu tenho que gerir a qualidade em projetos? ISO 10.006. No agronegócio, construção de um silo. Construção de um silo. Implantação de irrigação. Vou fazer de qualquer jeito? Se eu quiser estudar ou até implementar na minha empresa a ISO 10.006, ou se eu estou entrando em uma empresa, né, que isso é muito importante no nosso caso, como técnicos que somos, quais são as ISOs, as normas ABNT que essa empresa está sujeita, né? Então, eu vou estudar especificamente todas essas normas, né? Para quê? Para que eu possa crescer dentro dessa empresa. Quanto mais conhecimento na área da ISO da sua empresa, na empresa que você está trabalhando, porque todas elas têm alguma ISO, alguma norma da ABNT que tem que seguir, né? Quanto mais conhecimento nessas áreas, mais você vai começar a aparecer dentro dessa empresa, né? Agronegócio, construção de um silo, implantação de irrigação, na mineração, implantação de mina, construção de usina de britagem. Então, a ISO 10.006, gestão da qualidade em projetos. Qualidade em projetos. Número 12, o que é a ISO 10.007? Resposta, controle de configuração. Olha o exemplo do agronegócio. Controle de versões de máquinas. Histórico de tratores. Então, quais são as versões de máquinas que mais se adaptaram na fazenda? Aqui menos quebrou, aqui mais quebrou, aqui mais gastou peça, aqui menos gastou peça, aqui os funcionários gostaram, né? Disputavam. Qual que tem maior consumo, menor consumo de óleo diesel por hectare? Qual que é o maior rendimento, menor rendimento, né? Qual que consegue colher com maior umidade, menor umidade do grão? Mineradora, controle de equipamentos, registro de alterações. Como se eu tenho a necessidade de fazer essas configurações dentro da empresa, eu tenho que estudar 10.007. E elas são importantíssimas,
Porque muitas vezes, hoje, eu já vi várias pessoas falando bem de um trator indiano, por exemplo. Nós temos tratores fantásticos, Ford New Holland, nós temos John Deere, e de repente eu vi um produtor falando muito bem de um trator indiano. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim, de acordo com o meu controle de máquinas, é o trator mais econômico que eu tenho. Ele me dá um bom rendimento na lavoura, a manutenção dele é baixa, mas o principal é a economia, porque o diesel é muito caro no Brasil. E eu fiquei assim surpreendido. Então, uma tomada de decisão, que a lavoura dele de café era muito grande, ele fez uma opção de uma máquina indiana, pouco conhecida, entrando no mercado fazia pouco tempo, agora já está mais conhecida, né? Então, veja bem, o controle de versão de máquina, histórico de tratores. A fazenda trocou tratores tradicionais, muito conhecidos, por uma marca indiana pouco conhecida, devido ao histórico de tratores, né? Olha que importância tem isso, né? E a economia foi muito grande. Número 13, gente, o que é a ISO 10008, gente? Resposta, qualidade no comércio eletrônico. Olha que legal. Então, eu vou trabalhar no comércio eletrônico. Eu quero saber a respeito de qualidade no comércio eletrônico, né? Onde que eu vou procurar isso? ISO 10.008, né? O agronegócio, gente. Um exemplo aí, loja online de insumos, né? Venda digital de sementes, mineração, venda online de brita, contratos eletrônicos, né? Contrato que você faz via online. 14, pessoal, o que é a ISO 10.012? Resposta, sistema de medição. Gente, nós utilizamos medição aonde, hein? Nós precisamos de medição? Nós precisamos de medição no campo? Nós precisamos de medição em qualquer lugar, né, Rose? Nós temos medição em todas as áreas, seja construção civil, seja mineração, seja agronegócio, nós temos que medir tudo, né? Agronegócio, calibração de balança de grãos, medição de leite. Olha o problema que deu. Você está medindo de uma forma o leite que sai da fazenda, só que tem que a pessoa que recebe o seu leite mede de outra forma. Olha que problema seríssimo que você vai dar para o seu patrão aí no final do mês. Ele está achando que tem milhares de litros de leite e vai ser surpreendido com menos. Então, ISO 10.012, gente, nos ensina a respeito da medição, qual que é a padronização, né? Mineração, pesagem de minério, controle de volumes, né? Então, empresas que têm a ISO 10.012, elas exigem que os parceiros também tenham a mesma ISO. Por quê? Porque não vão bater, não vão ter problema, não vão ter problema no final com medida nenhuma, né? Olha, eu peso a soja aqui na fazenda, chega lá na balança lá eu sou o vendedor, peso a minha soja, chega na balança do comprador, é outro peso, gente, é outro peso. E aí, se for para mais e se for para menos? A gente não pode aceitar nem para mais nem para menos, porque quem aceita para mais e ficou calado, o dia que for menos, você vai falar o quê? Aí todas as pesagens serão verificadas e vai verificar que quando passou a mais, você ficou calado. Então, o que é a ISO 10.002? Sistema de medição. Tem que ser levado a sério. As empresas, elas precisam de normas, de condutas para que possam crescer, né? O que é a ISO 10.013, gente? Resposta, documentação do sistema de qualidade. Documentação. Eu quero saber a respeito de documentação do sistema de qualidade, né? Vamos dar um exemplo aqui. Agronegócio, manual de produção. Gente,
Quem lê manuais, gente, dá aula para quem não lê manual. Você decide. Se você quer ser chefe, né? A Tainara, a Regina, né? Vocês decidem. Vocês querem ser chefe? Leiam manuais. Leiam manuais. Se preocupem na empresa que vocês estão, na empresa que você ou já está, ou pretende estar um dia, leia, verifique. Ela tem ISO? Quais ISOs que ela segue? Quais ISOs que ela segue? Leia a ISO 10.013, leia, se ela tiver a ISO 10.013, se ela tiver outra ISO, leia. Se ela tiver os manuais dos tratores que estão lá no agronegócio, os manuais dos tratores estão falando tudo, os manuais dos pulverizadores estão falando tudo, gente, né? Procedimentos da fazenda, existem os procedimentos da fazenda que o dono determinou, leia, né? Mineração, manual de operacional, instruções de trabalho, já está tudo lá organizado, gente. Basta a nossa boa vontade. Quem quer crescer na vida tem que gostar muito de ler. Ler. Quem é preguiçoso na leitura sempre não vai ficar em segundo plano. Tá? Leiam bastante. Não confiem que o celular está junto de vocês e vocês têm acesso ao celular toda hora. Um momento de conhecimento de uma reunião é segundos, minutos, e aquela determinação sua que você já leu, já se capacitou e tem conhecimento, é que vai determinar o seu futuro. Não vai dar tempo de ser um minutinho só aqui. Eu estou numa reunião tal aqui e tal, e eu estou precisando de ajuda. Já acabou a reunião, gente, já foi embora. Você se prepara antes. Vamos lá, gente. O que é a ISO 10.014, gente? Né? Nós estamos 16 perguntas, são 57 perguntas. Depois nós vamos falar sobre as 8 perguntas da prova. Paulo, vai cair isso tudo na prova? Não, gente. Fiquem até o final para vocês verem as 8 perguntas que vão cair na prova e estudem elas, tá? O que é a ISO 10.014, gente? Benefícios financeiros da qualidade. Quais são os benefícios financeiros de... É bom ter qualidade? Me traz benefícios financeiros? Existe alguma norma que fala a respeito dos benefícios financeiros que a qualidade traz para o meu negócio? Existe, gente. ISO 10.014, né? Agronegócio, redução de perdas na colheita, menos desperdício de ração. Paulo, tem normas que falam disso, tem normas que vai abrir o meu conhecimento para que eu tenha, que eu trabalho com isso. Leia a ISO 10.014. Paulo, é enorme. Mas, gente, é enorme. Mas vai falar de muita coisa que talvez a sua empresa não tenha interesse. Mas vai falar coisas que é muito interessante. E, principalmente, gente, se a sua empresa se ela implementou a ISO 10.014, você como técnico, como está entrando nessa empresa, procure conhecer a ISO 10.014, gente. Não somente ela, mas todas, verifique todas as ISOs que a empresa tem, que a empresa já instalou, é você que está entrando agora, e leia e estude. Na mineração, gente, menos retrabalho, redução de falhas. Gente, isso é muito falado nas empresas. Onde que está isso, Paulo? Isso 10.014. E a 10.015, Paulo? Gestão de treinamento. Gestão de treinamento. Como é que eu treino as pessoas, Paulo? ISO 10.015, né? Agronegócio, treinamento de operadores. Não, Paulo, não tem nem ideia. Eu vou trabalhar numa fazenda grande justamente para trabalhar com treinamento. Não tem nem ideia que eu faço. ISO 10.015, né? Custo de segurança rural. Curso, né? Mineração, treinamento em explosivos, capacitação de operadores. Olha onde que está isso aí, ISO 10.015, né? Gestão de treinamento. Olha que maravilha. Como deve ser um treinamento. Oh, você está fazendo treinamento da sua cabeça? Não, eu sigo a ISO 10.015. Opa, ó, Tainara é informada, hein? Ó. 18.
O que é a ISO 10017? Resposta: uso de técnicas estatísticas. Olha que maravilha! Quais são as técnicas de estatística que eu posso falar a respeito para me fazer um relatório de produção? Como é que foi a produção de milho do ano passado, em comparação com essa safra, né? A produção de leite, a produção de qualquer coisa, de frango, né? O controle de teor na mineração, a análise de variabilidade. Quais as técnicas de estatística que eu posso utilizar? Eu estou de acordo com a ISO 10017. Então, tem regras específicas para isso? Tem. Isso não vem na minha cabeça, já está aí prontinho. Uso de técnicas de estatística, né? 19. E a ISO, gente, 10.018, envolvimento de pessoas. Como é que eu posso envolver pessoas profissionalmente, sem eu estar me desgastando, sem eu entrar numa empresa com 20 anos, logo que eu tiver 25 anos, eu já tenho que aposentar, porque minha saúde mental é de 80 anos. Tanto desgaste que a pessoa tem. Paulo, existe isso? Existe, gente. ISO 10.018, né? Envolvimento de pessoas, agronegócio, programa de ideias, reunião com trabalhadores, mineração, sugestão dos operadores, participação dos técnicos. Paulo, isso é muito importante para mim. Aonde que está isso? ISO 10.018, moçada. É aonde que está, é aonde que você vai encontrar. Todos os técnicos têm que saber disso. Pelo menos tem uma aula dessa aqui guardada em algum lugar na hora que eu estou precisando algo importante. Eu não estou... É porque é a opinião do amigo, do amigo. Não, gente, é a ISO 10.018. De acordo com a ISO 10.018, você vai para uma reunião. O seu chefe perguntou, me dê ideias como deve ser o envolvimento das pessoas. Como é que deve ser o envolvimento das pessoas aqui, né? Nesse setor, melhoria para isso, para aquilo. Né? A Regina vai virar assim, ó, de acordo com a ISO 10.018, esse setor tem essa opção, essa. De acordo com a ISO 10.018, tem aqui, seja a empresa que for, mas você não está falando balela, você está tendo um respaldo técnico, né? Muito importante. 20, gente. Ó, já são 20 para as 8, gente. Até 8h30, pode ficar tranquilo que vai dar tempo da gente ver tudo direitinho, tá? Vocês querem tomar uma água? Vocês fizeram café aí, gente? Se fizer café, não? Nem para o professor? Então, nem vou perguntar do pão de queijo, né? Deixa para depois. Ô, gente, vamos lá. O que é a ISO 10.019, gente? Seleção de consultores. Como é que eu vou selecionar um consultor? Eu preciso de um consultor para minha empresa, em tal setor. Contratar um consultor de ISO, avaliar um auditor no agronegócio, na mineração, contratar um especialista em qualidade, avaliar certificadora, né? Onde que está isso, gente? Eu vou participar dessa seleção de consultores. Alguém tem uma ideia de como é que eu me preparo para essa seleção de consultores? ISO 10.019. Tá certo? É assim que você cresce na empresa. Quem contratou esse excelente consultor? A fulana de tal. Fulana, mas o que aconteceu? Ué, doutor, eu conheço a ISO 10.019, que é sobre seleção de consultores. Você conhece? Você tem domínio dessa área? Sim, senhor. Nossa. Conhecimento, gente, é a chave que abre o futuro, né? O sucesso. 21, gente, o que é a ABNT? Aí já saímos da ISO, né? A ISO é global, a ABNT, né? É nacional. NBR 15.100. O que é a ABNT NBR 15.100? Resposta: norma de qualidade para organizações de aeronáutica, espaço e defesa. Paulo, nós do agro aí
nós da mineração, da administração, nós estamos vendo que você pisou na bola. Calma, gente. Olha o exemplo aqui, presta atenção. Agronegócio, empresa que fornece peça para drones agrícolas, indústria que fabrica componentes de aviação agrícola, você precisa estar de acordo com a ABNT-NBR 15.100. Né? Na mineração, empresa que fornece peças para aeronaves de mapeamento, fabricantes de drones para topografia, né? Olha que interessante. Onde que eu vou achar normas que falam a respeito aí das empresas que fornecem peça? Elas podem fornecer qualquer peça, então eu quero uma empresa que tenha conhecimento da ABNT-NBR 15.100, que ela vai fornecer para a minha empresa o padrão que rege a norma de qualidade para a organização de aeronáutica, espaço e defesa. Ele vai seguir todas essas normas. 22, gente, o que é a ABNT-NBR 15.101? Resposta, norma para auditorias no setor aeronáutico. Então, um exemplo, no agronegócio, você vai atuar onde? Auditoria em empresa que fabrica pulverizadores aéreos. Aí chegou os drones de pulverização. Verificação de fornecedores de drones agrícolas. Mineração, auditoria em empresas de mapeamento aéreo. Fiscalização de fornecedores de equipamento. Ô, fulana, qual dessas empresas aí que eu vou contratar? Me dá uma ideia. Ah, doutor, qualquer uma, né? Mais barata. Não, doutor, dá licença, sou técnico. Eu estudei a ABNT-NBR 15.101, que é a norma para auditorias no setor aeronáutico. E a empresa número 1, ela tem toda essa qualificação. Então, é uma empresa mais séria do que as demais, que não tem essa ABNT. Entendeu, gente? Se a empresa tem essa norma, significa que ela segue essas normas. E a gente, estudando essa norma, se você está num projeto, por exemplo, de cotação, você está participando de uma cotação, né? Nessa área aí, ó, de pulverizadores aéreos, verificação de fornecedores de drones agrícolas, vocês vão comprar aí 100, 200, 1.000 drones agrícolas. De quem que vocês vão comprar? Das empresas que têm a ABNT-NBR 15.101, que estão certificadas, né? 23, o que é a ABNT-NBR 15.419? Ela mostra as diretrizes para aplicação da ISO 9001, né? Ela diretrizes para aplicação da ISO 9001. Um exemplo, gente, no agronegócio, pequena agroindústria implementando ISO, cooperativa organizando seus processos, né? Então, como é que eu vou começar a implantar a ISO 9001? Primeiramente, leia a ABNT-NBR 15.014-19, que ela vai te dar as diretrizes para você começar a aplicar a ISO 9001, porque a ABNT é nacional, e ela já vai te ensinar a você a instalar a ISO 9001, e já é a nível global. Na mineração, uma pequena mineradora adotando a ISO pela primeira vez. Então, como é que ela vai começar? A ABNT-NBR 15.014-19. Vai dar as diretrizes para ela aplicar, para começar a aplicação da ISO, né? Empresa de britagem estruturando processos. Olha que interessante, né? Nós não sabemos, a partir de amanhã, qual porta que Deus vai abrir para a nossa vida. Então, nós temos que ter todo esse conhecimento. Não é isso, gente? Para saber buscar. 24, gente. O que é a ISO 19.011, gente? Voltamos na ISO 19. ISO 19.011. Resposta. Norma para auditorias de sistema de gestão, né? Então, eu vou fazer uma auditoria, né, em sistemas que gerenciam alguma coisa, né?
Um exemplo, no agronegócio, auditoria em fazenda certificada. A fazenda é certificada de café. O que eu tenho? Eu não sei nem fazer pergunta. Leia a ISO 19011, gente. Antes de ir fazer uma auditoria numa fazenda certificada, leia a ISO 19011. Auditoria em usina, na mineração, auditoria em mina, auditoria em beneficiamento. O que eu faço, Paulo? Vou fazer uma auditoria, não sei nem para onde começar. Leia a ISO 19011, gente. Né? Olha que maravilha. O que é a ISO 16949? É a norma de qualidade para a indústria automotiva, né? No agronegócio, fabricantes de tratores, indústria de colheitadeiras. Você está lá numa reunião. Qual que é a empresa que nós vamos comprar, gente? As 3 empresas estão com os 3 tratores, com a mesma potência, com os mesmos valores, com tudo. Regina, dê sua opinião. Doutor, eu estive pesquisando aqui que a única dessas empresas aqui que tem a ISO 16949 e fala da norma de qualidade para a indústria automotiva e de tratores e de implementos, de fabricantes de tratores, indústria de colhedeiras, é a indústria fulano de tal. Por isso eu indico para o senhor que o senhor compre dela, porque a ISO nos garante que ela vai seguir todo esse procedimento, tal. Onde que está esse tal? Leia a ISO 16.949. Você vai ter um sucesso tremendo na sua reunião, né? Na mineração, fabricante de caminhões fora de estrada. Nossa, como é que eu vou comprar um caminhão fora de estrada? Eu estou ali, eu peguei essa vaga de empresa aqui, de compras aqui, gente. Como é que eu caminhão fora de estrada é preço. Bem, gente, dá uma olhada na ISO 16.949, é a norma de qualidade para a indústria automotiva. Primeira pergunta, escuta, manda um e-mail lá para a empresa. Quais as ISOs que vocês têm? Quais as ISOs que já foram implementadas pela empresa? Vocês têm a ISO 16.949? Certinho? Peças de máquina de mina. Gente, o que é a ISO 18.091? Resposta: aplicação da ISO 9001 em governos. Em governos. Olha que coisa interessante. Você está trabalhando com uma empresa que presta serviço para o governo, hein? Então, a ISO 18.091, ela determina a aplicação da ISO 9001 em governos. Né? Agronegócio, Secretaria de Agricultura certificada, Prefeitura gerindo feiras, mineração, órgão ambiental, agência de mineração. É muito importante conhecer isso, tá certo? Porque é ela que vai aplicar, fala da aplicação da ISO 9001 em governos. E você pode estar trabalhando em empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo. E talvez até gerenciando essas empresas, né? Então, essas ISOs são muito importantes a gente ter conhecimento. 27, gente, o que é cliente? Segundo a ISO, resposta: quem recebe o produto ou serviço. Agronegócio, comprador de soja, frigorífico, mineração, usina siderúrgica, empresa de construção. Então, quem que é o cliente? Segundo a ISO, quem recebe o produto ou serviço. Certinho? Certinho. O que é processo? Vamos largar um pouquinho das ISO, vamos falar coisinha mais simples aqui, gente, né? O que é o processo, gente? O que é um processo? Conjunto de atividades que transformam entradas em saídas. Opa, não entendi nada. Vamos ver o exemplo? Fica fácil depois com o exemplo. Agronegócio. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe, né? A ordenha. A gente ordenha, depois tem o invase. O invase é onde você guarda ou você já coloca em litros de leite, né?
O invase pode ser de 5 mil litros, 10 mil litros, 20 mil litros, ou pode ser de litro em litro, né? Então, é o processo. Mineração, você primeiro tem a lavra, depois você tem a britagem, depois o beneficiamento, certinho? Então, é o conjunto de atividades que transforma as entradas, que seria o plantio, na saída, que é a colheita, tá? Esse é o processo. O que é não conformidade? Vocês já ouviram muito falar de não conformidade? Os auditores, tá, olha, isso aí é uma não conformidade. Algo fora do padrão exigido. Aonde? Padrão de quê? Aonde que quem é que estipulou esses padrões? A ABNT e ISO. Veja o setor que você trabalha, veja quais as ISOs que a empresa já estabeleceu e as normas da ABNT que ela segue. Com isso, você estudando, você já sabe que qualquer coisa que está fora daquilo que está preconizado numa ISO, numa ABNT, do seu setor, é uma não conformidade, né? Então, ninguém ganha bronca, só eu que ganho bronca no meu setor, né? Vem as auditorias e só eu. Você está estudando a ISO? Você sabe quais as ISO do seu setor que você tem que saber direitinho e seguir essa determinação da ISO, da ABNT, do seu setor, não é da empresa inteira. A não ser que você seja o presidente-geral da empresa, ou diretor-geral, mas se você está num determinado setor, o que a ISO fala daquele setor? De que jeito que tem que ser gerido? Como você tem que trabalhar naquele setor? Fala até do seu uniforme, fala de tudo, né? Na mineração, minério fora da especificação, fala em inspeção, né? Isso aí é de acordo com o quê, gente? Né? A não conformidade é de acordo com o quê? Por isso que a gente começou a falar da ISO e da ABNT. São regras. A não conformidade é quando não está de acordo com as regras, né? Uma coisa simples na cozinha. Todo mundo sabe se está bem temperado ou está faltando sal. Está com muito sal, tá bem de sal ou está muito baixo de sal. Todo mundo sabe, né? E nas empresas também existe esse padrão exigido. 30, gente, o que é melhoria contínua, né? Resposta, buscar sempre melhorar os processos. Então, tem muito técnico trabalhando em melhoria contínua. E onde que eu vou buscar isso? Na ISO, gente. Na ISO, na ABNT. Eles falam demais de melhoria contínua. Nós já falamos lá para trás que tem uma ISO específica só de melhoria contínua. Você pode estudar para que você saia muito bem, para que você chegue a chefe, ganhando seus 20 mil por mês, feliz da vida. Tá certo? É através de conhecimento que a gente sobe na vida. Agronegócio, aumentar a produtividade, reduzir perda. Como é que eu vou aumentar produtividade no agronegócio, reduzir perda? Na mineração, como é que eu vou melhorar a recuperação de algum setor, reduzir retrabalho? Gente, vai lá na ISO. Veja se a empresa tem ISO, se tem a ABNT, simplesmente segue aquilo que eles já estão determinando lá. Isso já foi estudado, ó, antes da gente nascer, né? 31, gente, o que é auditoria? Todo mundo sabe, auditoria é aquele cara chato que vem achar problema na sua área, não é isso? Avaliação do sistema de gestão. Como você está gerindo, administrando, seja o setor que for, que você trabalhe, né? Se chegar alguém, por exemplo, na Regina, nesse exato momento, olha, eu sou um auditor e vim fazer uma avaliação da limpeza da sua cozinha. E aí? Como é que vai ser? Vai ser uma norma da ABNT específica falando sobre procedimento de higiene de cozinhas industriais, né? De casa não tem como, né? Gente, agronegócio, auditoria ISO em fazenda, auditoria em cooperativa, mineração, auditoria em mina, auditoria em usina. Os auditores, eles têm que seguir a ISO ou a
a ABNT. O que esse auditor vem fazer aqui? Ele vem fazer exatamente, abre a ISO da empresa, do seu setor. O seu setor tem que andar assim, 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 de acordo com a ISO que a empresa determinou para que ela andasse. Então, o auditor vem em cima dessa ISO. Não vem em cima de outras ideias, não, gente. É da mesma ISO. Certinho? 32, gente. O que é política de qualidade? Política de qualidade é aquele que promete um par de sapato e quando ganha a eleição, dá o par de sapato. Não, gente, nós não estamos falando disso, não. O que é política de qualidade? Resposta, direção da empresa em relação à qualidade, né? Direção da empresa em relação à qualidade. No agronegócio, compromisso com alimentos seguros, compromisso com produtividade, né? Mineração, compromisso com qualidade do minério, tem todo um compromisso cheio de ISO, cheio de treinamento, cheio de mecanismo que possibilitem, garantem que aquilo ali não vai sair errado de jeito nenhum. Compromisso com segurança, né? Isso aí é uma política de qualidade excepcional. Como é que é a política de qualidade da sua empresa? Excelente. Nós seguimos as normas da ABNT, tal, nós seguimos a ISO, tal, temos treinamentos semanais, quinzenais, mensais, e assim por diante. O que é o objetivo da qualidade? Qual que é o objetivo? A meta ao ser alcançada. Então, o objetivo da qualidade é que esse mês não tenha nenhuma perda. Nós vamos reduzir todas as perdas. No agronegócio, aí o exemplo, nós vamos aumentar o rendimento. As máquinas estão colhendo tantas toneladas por hora. Nós temos que aumentar esse rendimento de colheita. Mineração, nós vamos reduzir os rejeitos. Mas como reduzir rejeitos? Veja de acordo com as normas. O que está fazendo? Qual que é o problema? Vê a ISO, vê as normas da ABNT. Estão todas sendo seguidas? Qual dessas normas que está deixando passar muito rejeito? Né? Verifica a grade tal, deveria ser limpa de 15 em 15 dias, está sendo limpa de 60 em 60 dias, então ela entope, então ela deixa passar rejeito, e aí você acha e coloca no relatório, quem que reduziu os rejeitos? Foi a fulana de tal. Como você conseguiu? Porque eu leio as normas, e as normas deveriam, aqui da ABNT, deveria estar falando que a grade tal tem que ser limpa de 15 em 15 dias, estava sendo limpa de 60 em 60 dias. Aumentar o teor de alguma coisa, teor do minério, está muito ralo. O que é gestão por processo, gente? Vamos lá, gente, 8 horas, nós vamos até 8h30, tá 34, tá tudo bem, viu, gente? Pode tomar mais um pouquinho de água aí, Tainara? Toma um pouquinho de água. Nós estamos falando rápido, gente, o assunto é interessante. Vocês têm que saber aonde procurar o conhecimento. Qual conhecimento, né? E para que ele serve, né? Prova, eu vou deixar as 8 perguntas aqui no finalzinho que eu vou exigir na prova. Entendeu, gente? Beleza? O que é gestão por processo, gente? Resposta, gerenciar atividades integradas. Tá? Gerenciar atividades integradas. No agronegócio, produção agrícola, logística de grãos, né? Então, eu vou produzir, na minha produção agrícola, né? E logística. O que tem uma coisa a ver com a outra? Transporte. Aonde eu vou produzir? Como é o transporte? Que tipo de caminhão? Que tipo de transporte? Na época da colheita, se chover, sai caminhão de lá? Sai carreta, bitrem de lá? A logística aí, ó. Gestão por processo. Gestão do processo começa pela escoação da produção. Como é que está essas estradas, gente? Isso aqui só vai ter que sair de helicóptero, então esquece. Pode ser maravilhoso plantar naquele lugar, mas se você não melhorar a logística
de grão, de saída da fazenda, da entrega do grão, da venda do grão, se é longe demais, se é complicado demais, se as estradas são péssimas, como é que você vai fazer isso, né? Mineração, lavra integrada, processamento mineral, né? Gestão de processo. A gente começa com a nossa preocupação primeira, mais a básica das básicas. Se eu produzir aqui, eu tenho facilidade de escoamento, eu tenho estradas, aonde quem que vai comprar esse produto, né? Quanto fica esse frete para escoar o meu produto? Qual que é o impacto que isso vai ter no meu lucro? O que é rastreabilidade? O que é rastreabilidade? Tem muita gente que sabe, fica rastreando o marido pelo celular, fica rastreando a esposa pelo celular, os filhos, as filhas, fica rastreando. Rastreabilidade é saber aonde está, né? Mas dentro do negócio, do agronegócio, das empresas, a resposta, gente, é capacidade de identificar a origem, né? Nós já falamos disso aqui, né? Que o pessoal da Europa, eles beneficiam, eles aplaudem os produtos que levam, que levam muito a sério o meio ambiente, o tratamento digno dos operários, a segurança, a segurança alimentar, não utiliza produtos que não são indicados na Europa, né? Não utilizam produtos de empresas que não têm o gerenciamento desses produtos. Nós aplicamos tal inseticida, fungicida, e só entramos na lavoura para a colheita exatamente como diz o manual, só depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, né? Que antes disso o fruto será contaminado por esse produto. Então, o agronegócio, lote de carne, origem do leite, né? Mineração, origem do minério, lote de produção, isso é muito importante. Rastreabilidade. 36. O que é ação corretiva, gente? É corrigir falhas, né? O que é ação corretiva? Agronegócio, ajustar a irrigação. Choveu, a lâmina que estava programada, choveu quantos milímetros? A cultura vai precisar, vamos chutar, a cultura vai precisar aí de 50 milímetros, choveu 25, então eu vou ajustar, porque 25 já choveu, eu vou abaixar de 50 para 25, porque a cultura precisa só de 50. Corrigir embalagens, tem embalagem que está arrebentando na mão do consumidor, né? Mineração, ajustar britagem, corrigir análise. O que é ação preventiva, gente? Evitar problema. Isso quando a gente já tem muitos anos de estrada, você já bate o olho, vai dar problema. Você passa na estrada, você já começa a analisar. Aqui não passa um bitrem. Esse mata-burro aqui está totalmente fora do padrão. Isso aqui só dá para passar caminhão pequeno. Você já vai andando na estrada aí, você já vai norteando os problemas. Ou você vai elogiando, ou você vai falando, olha, aqui está tendo problema sério. Aqui é só para carroça, né? Só carrocinha puxada do cavalinho. Você está querendo plantar coisa aqui para puxar com o quê? Com carroça? Tudo bem, mas bitrem aqui não passa. Esse caminhão grandão aí não passa, não. Carreta não passa, não. Agronegócio, manutenção de máquina, controle de pragas, né? Evitar problemas, né? Mineração, inspeção de equipamentos, monitoramento de talude, né? Ação preventiva é muito legal mesmo. O que é satisfação do cliente? Gente, resposta, grau de contentamento, né? Como é que está a Regina? A Regina levou a bicicleta, a moto, o carro, o avião dela, tudo. E ela ficou contente, gente? Uma pessoa descontente, gente, ela fala para todo mundo da cidade. Uma pessoa contente fala para poucas pessoas. Então, o grau de contentamento é muito importante você medir. Eu tenho que agradar a Regina, a Tainara, antes dela sair da minha concessionária. Porque, senão, se tiver algum probleminha,
elas vão falar para a cidade inteira. Então, o grau de contentamento é muito importante no negócio, né? No agronegócio, comprador satisfeito, né? Cooperado feliz, mineração, cliente recebendo no prazo, produto dentro do padrão. Olha que maravilha, né? Satisfação do cliente é muito importante, né? Porque tem empresas que rodam, ó, que não vai lá não, que você não vai receber. Você compra leve e sai com gato, né? Então, isso aí, quando já começou a virar fofoca na cidade inteira, acaba com a empresa. O que é análise crítica, gente? Avaliação da direção, né? Análise crítica. Você tomar você fazer uma avaliação da direção do rumo que as coisas estão indo, né? Agronegócio, reunião com gestão, né? Avaliação anual. Mineração, reunião de diretoria, avaliação de desempenho. No agronegócio é importantíssimo a reunião de mensal, gente, mensal. Nós temos uma programação daquilo que vamos gastar, daquilo que vamos plantar, e de qual todo o desenvolvimento, toda a época, já temos os anos de chuva naquela região, então vamos começar a plantar a tal hora, vamos plantar tanto a tal dia, tal mês, vamos plantar tantos hectares por dia, dia tal já estamos assim, dia tal, hora que passar 20 dias, nós já temos que começar a fazer pulverizações no primeiro plantio, a hora que interar isso, nós já vamos entrar com cobertura no primeiro plantio, depois pulverização fúngica, papapá, você já tem tudo organizado. Passou 30 dias, você tem que sentar e colocar o que foi planejado está sendo executado, análise crítica. E por que não está? Né? O gestor, ele pena muito, já penei muito com isso aí, viu? É responsabilidade nossa. O que é evidência objetiva, gente? Evidência objetiva, prova documentada, né? Agronegócio, registro de colheita, nota fiscal, né? Mineração, laudo químico, registro de produção, né? Eu posso falar para você aqui que isso é evidência objetiva. Você recebeu um lote de adubo, né? Cada lote de adubo deve ser colhido as amostras e deve ser levado para o laboratório. Cada lote de semente deve ser colhido as amostras e levada no laboratório. Tem um lote de semente, tem o número da nota fiscal e tem o laudo do seu laboratório bom, honesto, sério, né? Por quê? Porque estão falando lá que a sua germinação da semente é 92%. Você levou no laboratório antes do plantio, bem antes do plantio, a germinação não está chegando a 50%. Tem tempo de você entrar na justiça, você que é gestor, você fala para o diretor, você fala para o gerente, você fala para o dono da empresa, não podemos plantar essa semente. Ela veio aqui com a nota fiscal, com garantia de germinação de 92% e análise de laboratório que eu coletei. Você coletou? Coletei, mandei aqui para análise e está dando 50%. Né? Você faz isso toda documentada, prova documentada, né? Adubo, você comprou 8, 28, 16, mais 6% de zinco. Pegou o lote tal, nota fiscal tal, chegou na fazenda, você tirou a amostra do adubo, mandou para o laboratório. E aí, tem essa, bate, está consistente, né? Ou está vindo menos, está vindo mais ureia, mais potássio, menos zinco, o que está, né? Então, são essas evidências objetivas, todas têm que ter prova documentada. 41, o que é documento? São registros formais, né? Todo o agronegócio é importantíssimo. Manual de produção, instrução, mineração, procedimentos, registros operacionais, tudo, quando depende. Quando nós estamos numa empresa séria, gente, relatórios são muito importantes. Dia tal choveu no agronegócio, dia tal choveu na mineração. Por que ficou parada a mineração? Porque choveu. Não teve condição de rodar os caminhões. Por que ficou parada a pulverização no agronegócio, dia tal, porque choveu tal dia tantos milímetros, tal dia tantos, tanto.
dessa hora para essa hora, né? Isso aí. Por que você com pulverizador aqui, com tratores, tratores e pulverizadores, por que você contratou o drone? Porque nós não o intervalo entre a chuva e quando entre uma chuva e outra, não deu condição da gente entrar na lavoura com o trator, porque o trator estava atolando. Então, para não perder tempo, para a doença não se espalhar na área inteira, nós contratamos drone, mesmo tendo pulverizador ali na fazenda. Tivemos que fazer isso na área tal, porque o intervalo das chuvas não dava condição de secar o solo para que os tratores entrassem. Documentação, Regi, formais. 42. O que é controle de documentos, gente? Garantir versões válidas, né? Agronegócio, receita atualizada, procedimentos revisados, mineração, plano de lavra atualizado, instruções vigentes. Quer ter sucesso na sua área como técnico, gente? Não faça nada da sua cabeça. Siga as normas. Receita atualizada, procedimentos revisados. Já vem tudo prontinho para você. Basta você ser o quê? Honesto, gente. Sincero. E respeitar as normas. Não é isso mesmo? Garantir versões válidas. 43, gente. 15 minutos, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. O que é treinamento, gente? O que é treinamento, gente? É capacitação, gente. Nós já vemos lá nas ISOs, lá em cima, lá. Quero saber mais a respeito de capacitação de pessoas. É só ler a ISO lá em cima. Vocês viram que pelo tempo de aula não dava para a gente destrinchar cada uma, né? Mas vocês sabem onde que fica, a aula vai ficar aqui. Já passei para a tutora a aula também, vai ser passado para vocês, né? Fica o conhecimento aí, né? O que é treinamento? Treinamento é capacitação no agronegócio, operador de colheitadeira, manipulador de alimentos, mineração, operador de escavadeira, técnico de minas. Temos que ser muito sinceros com nós mesmos, gente. A partir do momento que você está treinando uma pessoa e essa pessoa não está dando retorno, você está achando que essa pessoa vai te dar problema, não passe a mão na cabeça dela. Converse com ela, eu vou te dar mais uma chance. Se você não conseguir passar, infelizmente ou não, a empresa não vai ficar com você, né? Por quê? É muito sério esse negócio de capacitação. 44, gente, o que é competência? Resposta, habilidade comprovada, né? No agronegócio, técnico agrícola, né? O técnico em agropecuário, em agronegócio, zootecnista, na mineração, geólogo, engenheiro de minas. Tem ISO lá que fala sobre isso? Como é que eu devo provar essas competências? Tem, gente, tem lá em cima. Falamos a respeito delas, né? O que é desempenho, gente? Resposta, resultado obtido, né? Qual foi o seu desempenho? O que é desempenho? É o resultado que eu obtive durante meu turno, desde que eu iniciei na empresa, todas as normas, assim, e nós seguimos normas da ABNT tal, normas da ISO tal, essas normas nunca saíram do padrão, papapá, por causa do relatório, eu tenho como provar, eu tenho provas reais, eu tenho tudo aqui, tá? Seguindo. Agronegócio, toneladas por hectare, litros de leite, mineração, toneladas por dia, recuperação, tudo isso tem que ser medido, tudo isso tem que ser anotado, de acordo com a ISO, de acordo com a ABNT, de acordo com o seu setor, de acordo com a sua responsabilidade. O que é indicador, gente? Resposta, medida de desempenho. No agronegócio, produtividade, taxa de perdas. Então, quais são os indicadores? Produtividade. Qual foi sua produtividade? Eu consegui 80 sacos por hectare. Nossa, indicador excelente. Indicador que você é um excelente técnico, né? Qual foi a sua taxa de perdas? Foi na faixa aí de 12 sacas por hectare. Péssimo indicador. Tinha que ser a sua colhedeira, ela tinha que, no máximo, dar de 2 a 3 sacas por hectare de perda, no máximo, pela qualidade da sua colheita,
pela qualidade da sua colhedeira, pela velocidade que você está falando aqui, no máximo 2 sacas por hectare de perda, no máximo, né? Então, indicadores são muito importantes. Mineração, teor médio, disponibilidade. 47, gente. O que é controle da qualidade, gente? Verificar se atende padrões. Sempre tem controle de qualidade, gente. Né? Quando faltar 10 minutos, nós vamos lá para as perguntas finais, viu, gente? Está faltando daqui 3 minutinhos, nós paramos e vamos para as perguntas das provas. Pode ficar tranquilo aí, gente. O que é controle de qualidade, gente? Verificar se atende padrões. No agronegócio, inspeção de grãos. Tem grãos ardidos? Tem grãos mofados? Qual que é a umidade desses grãos? Né? Análise de leite. Como tem análise de bactéria, análise da temperatura, análise da gordura do leite, né? Mineração, análise química e inspeção de brita, né? Inspeção da britagem. O que é planejamento, gente? Resposta: definir ações futuras. Vamos fazer um planejamento da safra desse ano. Significa que nós estamos aí em plena safra, mas é a safra 2026, 2027. Como será o plantio? Então, até agora, a melhor variedade de soja, de milho, de café, como está produzindo, como está a produção dessas variedades nos últimos anos, tudo tem que ser levado em conta, não pode ser no chute. Na nossa área aqui, pode ser que a variedade X aqui em outras áreas foi muito ruim, mas aqui foi excelente, foi uma das melhores variedades. Então, toda fazenda tem o seu microclima, tem a sua administração, né? Definir ações futuras é muito importante, ter um conhecimento da sua empresa. Agronegócio, safra anual, plantio, mineração, plano de lavras, produção. 49, vamos até os 50, gente. 50 a gente para e vai para as perguntas e respostas que vão cair na prova. O que é padronização, gente? Fazer sempre do mesmo modo, principalmente levando em consideração todas as normas da ABNT e da ISO. Porque se você está fazendo sempre do mesmo modo errado, não resolve nada, né, gente? Né? Agronegócio, processo de ordenha, embalagem, isso aí tem que ser de acordo com as normas. Né? Mineração, procedimento de lavra, britagem, de acordo com as normas. Gente. Padronização correta de acordo com as normas. E a última de hoje, infelizmente, já estão 8h20, né? Em 10 minutos nós temos que ver as perguntas da prova, né? Então, são 57 perguntas, as outras, das 51 a 57, vocês leem em casa, né? O que é certificação, gente? Comprovação externa, né? Do agronegócio, por exemplo, usina ISO 9001, frigorífico certificado. As comprovações externas são a certificação. A certificação dá muita credibilidade, porque leia a ISO 9001 numa usina para que você entenda se ela tem essa certificação, significa que tudo que está escrito na ISO 9001, ela cumpre. Olha para vocês verem. Então, isso dá uma bagagem, as pessoas têm ISO 9001, nossa, então nós vamos comprar dessa empresa. Né? Eles levam muito a sério, né? Porque fica caro você treinar todas as pessoas da sua empresa e colocar um padrão internacional como a ISO 9001. Na mineração, mina certificada, usina certificada, né? Todo frigorífico certificado. Quando falo de certificado, é que tem padrões, eles seguem ISOs, eles seguem as normas da ABNT, né? Isso aí já está comprovado, já foram pessoas verificaram que realmente eles treinaram todos os funcionários, de A a Z, está tudo dentro do padrão, é uma empresa respeitadíssima, pode vender para o mundo inteiro. Beleza, gente?
Vamos pular aqui, ó, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nós vamos pular essa em função do tempo, tá? E vamos pergunta para a prova 1, tá? São essas perguntas que eu quero passar para vocês aí, né? Tá a Tainara, tá a Regina, não sei se tem mais participantes aqui, e para o pessoal que vai ouvir o vídeo, né, mais tarde. Preste atenção, gente, preste atenção, pede para a tutora passar a aula, né, de hoje para vocês, né? Fazenda de leite, gente. Fazenda de perguntas para a prova A1. Fazenda de leite. Pergunta: como a fazenda de leite deve ser organizada segundo a ISO 9001? Resposta: deve ter rotina de ordenha padronizada, controle de higiene, registro de produção e treinamento dos ordenhadores, né? Então, tudo isso aqui, fazenda de leite, fazenda de gado de corte. Pergunta: como organizar uma fazenda de gado de corte segundo as normas de ISO? Resposta: controlando a entrada dos animais, alimentação, sanidade, pesagem, registro e venda. Organização, gente. Vocês esqueceram de tudo na prova, você põe assim, organização, controle. Terceiro, fazenda de café, gente. Pergunta: como a fazenda de café deve ser organizada pela ISO? Resposta: com controle de plantio, de colheita, de secagem, de armazenamento, de rastreabilidade dos lotes, né? Rastreabilidade do lote é o seguinte: de onde você comprou a sementinha, que plantou, que fez a mudinha, que tudo, ou seja, tudo com nota fiscal, tudo sério, você não você não está lavando dinheiro, é empresa séria, tá, é tudo correto, paga seus impostos, tudo que você faz é rastreável, entendeu? Lá fora isso é muito importante. Fazendas de hortaliças, pergunta, é o mesmo tipo de pergunta: como organizar uma produção de hortaliça conforme as normas ISO? Resposta: padronização da irrigação, uso de defensivo, colheita, higienização e embalagem. Organização, organização, organização. 5. Uma fazenda de soja, gente. São 8 perguntas apenas. Como a ISO ajuda a organizar uma fazenda de soja? Resposta: exigindo controle de semente, plantio, pulverização, colheita e armazenamento. Olha o que eu falei. Organização no controle de semente, plantio, pulverização, colheita e armazenamento. Do começo ao final. Organização. Exigindo controle. Certinho, Tainara? Então, todas as perguntas, organização, organização, organização. Fazenda de cana-de-açúcar. Pergunta: como organizar uma fazenda de cana segundo as normas da ISO? Resposta: controlando preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita e transporte. Penúltima, gente. Penúltima pergunta: fazenda de maracujá. Pergunta: como a ISO orienta a organização da fazenda de maracujá? Resposta: padronização da irrigação, adubação, controle de pragas, colheita e classificação dos frutos. Organização, 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 organização. Última pergunta, gente. Essas perguntas que vão cair na prova e vocês veem que são muito genéricas. Elas falam e lembram sempre da organização que você tem que ter. Pergunta: como organizar uma fazenda de limão conforme a ISO e a ABNT? A ABNT brasileira, ISO a nível internacional, global. Resposta: controlando a poda do limão, adubação do limão, pulverização do limão, colheita do limão, seleção e embalagem. De quê, gente? Do limão. Coisa simples, gente. Vocês dêem uma olhada nisso aqui, tal, é o que vai cair na prova, são essas 8 perguntas. Entendeu, pessoal? Tudo certinho com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes aí? Tainara, né? Dona Regina, está tudo tranquilo com vocês? Está tudo em paz? Está tudo beleza? Né? Já deu aí no meu relógio, está faltando poucos minutos, nós já vamos encerrar. Para vocês aí, um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tutora, vamos encerrar a aula aí, beleza? Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu!